O homem que na visão tinha uma vara e ele ia medindo os negócios. Aí vem o capítulo 47, que é onde eu quero aprender um pouco mais essa noite. No capítulo 47, Ezequiel é levado para fora do templo. Então pense na dinâmica de Deus. O povo achava que Deus se manifestava no templo. Aí eles são levados para a Babilônia. Quando são levados para a Babilônia, Deus fala com eles lá. Aí quando Deus fala com eles lá, dá uma série de visões para eles. E uma delas é de um novo templo. Só que depois da visão de um novo templo, Deus leva Ezequiel para fora do templo. Então, o que é que tem do lado de fora do templo? Porque eu fico pensando uma coisa, gente. A gente está aqui de domingo, olha, é maravilhoso. É massa demais. Não é? Você vinha aqui, cara. É bom, Deus. Sabe, eu fico numa expectativa de chegar aqui. E tem uma, sabe, sempre tem uma canção que fala mais comigo. E é gostoso, e a gente ora. E é tudo certo, maravilha. E a gente vai continuar fazendo isso. O nosso culto, ele é bacana, ele é bom. E graças a Deus por isso. Só que a sua vida mesmo não é aqui, né? Sua vida mesmo é lá fora. Então Deus leva Ezequiel em cada canto do templo e fala, tá aí, cara, tá tudo em ordem, tá vendo? Tá tudo certinho, medido, tal, beleza, porta, tudo certinho, cara. Vou tirar você para fora. Templo. Vou conduzir você lá para fora. E aí vem a visão do capítulo 47. Vamos ler então? O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o lado sul. Vamos parar um pouquinho aqui. O que Deus está fazendo com Ezequiel? Ezequiel é levado para fora do templo. E o que é que ele vê fora do templo? Ele vê água saindo da soleira, saindo do sul do altar e saindo pela porta sul. Água. Mas o que é que havia no lado sul do altar? No tabernáculo, no lado sul do altar, quando era o tabernáculo, havia uma bacia com água. Por quê? Porque o sacerdote ia lá, fazia cerimônias de purificação, matava lá o bezerro, tal. Ele ia lá e se lavava. Então, essa bacia era chamada as águas de purificação. No templo, construído por Salomão depois, havia uma coisa bem maior, era uma coisa mais chique, né? Não era uma bacia, era um tanque. E lá em 1 Reis, capítulo 7, versículos 23 e 26, diz que esse tanque tinha capacidade para 40 mil litros. Gente, era um tancão, era uma coisa chique. Fantástico, 40 mil litros. Para quê? Águas de purificação. Eram águas que ficavam ao sul do altar, para que atrás do altar, para que quando o sacerdote se sujasse com os sacrifícios, ele ia lá e se purificava. Eram as águas de purificação. Aqui em Ezequiel, a visão que ele está tendo, a bacia e o tanque são substituídos por um rio, por uma água que está saindo, por uma fonte ali do templo, do altar, no sul do altar, que está saindo e está formando um rio. Essas águas são águas de purificação, sim. Tem gente que fala um monte de coisa com essas águas, é isso, aqui não é as águas da purificação mesmo. Está claro aqui, está saindo do sul do altar, do lado sul do altar. Elas estão substituindo a bacia e o tanque. Então elas saem dali, é isso que Deus quer mostrar para Ezequiel. Que lá no templo tem sim adoração, tem perdão de pecados, tem a bacia da purificação, tem água, tudo. Mas eu quero mostrar para você lá fora, como que é lá fora. Eu quero levar você para fora. E quando Deus mostra para Ezequiel essa substituição de um tanque, né, uma bacia pelo rio, Deus está revelando que a obra que ele tem para realizar
por meio de Ezequiel, por meio do povo e do povo, é muito maior do que a gente pode imaginar. Muito maior. Então essa água, ela vivificava as cerimônias do templo. E essas águas que purificavam, agora estão saindo para fora do templo. É sobre essa visão do lado de fora que Ezequiel tem, que eu queria que eu chamasse a sua atenção. O povo acreditava que Deus estava apenas dentro do templo, só lá. É a visão que ele tem do lado de fora do templo. Então, do lado de fora do templo, primeiro, Deus mostra os desafios pessoais de Ezequiel. Veja só os versículos 3 a 5, que nós não lemos ainda. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Perceba 3 vezes a palavra atravessar aí. O que está acontecendo aqui? Ezequiel é levado para fora do templo. Aí Deus então mostra para ele essas águas purificadoras saindo do templo. E Deus então, o homem aqui da visão, vai conduzindo Ezequiel para fora, vai saindo do templo. E depois de mostrar para Ezequiel essas águas, ele vai dar um desafio para Ezequiel. Porque a gente imagina o seguinte, que Ezequiel foi andando e a água foi ficando mais funda. Mas não é isso que está aqui. O que está dizendo aqui é que havia uma distância de 500 metros, que provavelmente é a largura desse rio. E aí então o homem da visão leva Ezequiel para uma margem. A água está no pé. Aí traz ele para a outra margem. A água está no joelho. Aí leva ele de novo para a outra margem. A água está na cintura. E quando ele vai voltar, ele diz: não dá para atravessar. Só nado. Não dá para atravessar andando. Somente nadando. E aí o que diz o texto? Diz que ele, lá no final do versículo 6, levou-me então de volta à margem do rio. Então aqui no hebraico a ideia é essa, gente. É de que Deus está fazendo assim com ele, ó. Atravessa lá, volta aqui, atravessa lá e volta aqui. Mas quando ele volta a segunda vez, a água o cobre. A água o cobre. Do lado de fora, Deus mostra os nossos desafios pessoais. Porque aqui dentro é ótimo, gente. Aqui dentro é tudo certo. Né? Ainda que você entre por aquela porta cheio de demandas emocionais, cheio de demandas espirituais, ainda que você entre por aquela porta com problemas, com dificuldades que você está pensando, está tentando resolver, angústia, tristeza, ainda que você entre aqui assim, os seus desafios mesmo estão lá fora. Não estão aqui. Ok, Deus fala com você, Deus comunica o seu coração, sua vontade aqui, eu creio nisso, mas é lá fora que Ele mostra os seus reais desafios. E é isso que Ele faz com Ezequiel. Então, Ezequiel é colocado diante de um desafio de atravessar o rio em níveis diferentes. Tá? Níveis diferentes de profundidade. Então Deus faz ele se sentir seguro, depois Deus faz ele se sentir ansioso, depois Deus faz ele se sentir desesperado, e depois Deus faz ele se sentir assim, preocupado, e depois desesperado. Então enquanto está no pé, tranquilo. Deus faz ele sentir assim, com o domínio do negócio. Depois a água no joelho, ele começa ansioso. Depois na cintura, ele começa a ficar preocupado. Cobriu, ficou desesperado. Não dá para atravessar nada? Não dá. Só andando, só dá para atravessar nadando. Bom, então Deus faz Ezequiel sentir seguro, ansioso, preocupado, e depois quer fazer ele sentir dependente. E são esses 4 níveis que eu quero desdobrar para você aqui. O nível 1, Deus vai purificando em Ezequiel e em mim e em você o que a gente nem percebe direito, a gente realmente tem. A água está no pé. Você vai atravessando um riacho, alguma coisa, você está
atravessa brincando. Você pode ir rápido, você pode ir despreocupado, você sabe onde você está pisando, enfim, você está seguro. Nesse nível de purificação, Deus está purificando em você, porque essas águas são as águas purificadoras, você não pode esquecer disso. Deus está purificando em você aquelas coisas que você nem sabe que você tem. Sabe aqueles hábitos que você herdou? Aqueles hábitos que você fala, você olhou um dia para o seu pai, isso aconteceu comigo uma vez, meu pai era vivo. Você olhou um dia para o seu pai e falou assim: eu nunca vou ser assim, eu não quero fazer isso, eu não quero ser assim. Aí você cresce, casa, né? Apaixonado, casa. E aí o que acontece? Chega um dia que você se pega fazendo, imitando o seu pai. Não consegui pegar gosto mais do negócio. Quando eu percebi, eu não estava indo mais. Deus mudou, nos transformou aquele negócio. Mas sabe, esse é um exemplo de coisas que Deus vai mudando em você que você nem percebe. Está aqui no pezinho, isso aí é coisa, sabe? Deus vai, quando vê, você eu não faço mais, não sou assim mais e tal. Mas esse é um desafio para mim e para você. Atravessar esses 500 metros, enquanto Deus vai nos purificando. Esses hábitos herdados, essas coisas, hábitos adquiridos, vícios emocionais, vícios mentais. Deus está mexendo, Deus está sempre trabalhando. Deus não é um Deus parado, Ele está sempre fazendo alguma coisa. Em mim e em você. Sempre. Mas depois, esse é o nível 1. Aí no nível 2, Deus está purificando aquilo que impede Ezequiel de andar normalmente. Porque a água está no joelho. Quem já andou com água no joelho sabe como é que é o negócio. Você já tem uma certa dificuldade para andar, vai cansar um pouco, daqui uns metros você vai começar, você vai querer levantar os pés, as pernas para andar mais rápido, aí você vai começar a ficar cansado, e aí é um nível que Deus está trabalhando em você, em que você começa a perceber que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Não é só água no pé, Deus está falando, olha, peraí, devagar, né? Você quer correr, você não consegue, Deus segura você, né? Então são aqueles traumas relacionais, são aqueles bloqueios espirituais, aquelas experiências com a igreja também, essas coisas. Aí vem o nível 3. O nível 3, Deus está purificando aquilo que impede Ezequiel de ter movimentos mais rápidos, mais ousados, porque a água está na cintura, né? Então o que ele está fazendo? Você precisa correr rápido, não consegue, o pé está embaixo, no chão, mas você vai correr, não consegue, se ele precisar fazer algum movimento rápido, ele não vai conseguir, ele já está bem limitado, porque Deus está trabalhando em coisas mais profundas na vida dele. E na minha vida, é assim que Deus faz. Então, nesse estágio, Deus quer trabalhar a minha sensibilidade espiritual, a minha reação espiritual. Quando Ele vem e fala alguma coisa comigo, qual que é a minha resposta? Qual que é o meu impulso? Se eu vou querer mesmo? Se eu não vou querer? Se eu estou de corpo mole? Se eu não estou confiando plenamente em Deus? Ele começou a olhar. E aí vem o nível 4, que é Deus purificando a nossa dependência do cuidado dele. E aqui, na verdade, é o alvo de Deus para todo mundo. Deus, na verdade, Ele quer que a gente caminhe esses metros para lá para cá, até que a gente chegue nesse momento da nossa vida, onde a gente vai ser totalmente dependente. Onde eu sei nadar, eu posso ir nadando, mas se eu cair na água de um rio, que é uma água corrente, só Deus pode dizer aonde é que essa correnteza vai me levar. Concorda? Se eu não consigo pôr o pé no chão, só Deus sabe em que margem Ele vai me colocar, em que lugar Ele vai fazer com que a correnteza me leve, ou até mesmo até quando eu vou aguentar ficar nadando, né? E é lá que Ele quer te levar, porque enquanto você estiver contente com transformações de sola de pé, enquanto você estiver contente com transformações de joelho ou de cintura, Deus vai vir com água, levar você mais fundo, purificar você, trabalhar em você. E como eu falei semana passada, algumas pessoas são duras demais para Deus trabalhar na boa, assim, e aí algumas coisas vêm e Deus aperta mesmo, porque Ele é